Já faz aí uns 5 meses, já faz aí uns 90 dias, uns 3 meses que eu não apareço aqui no canal. Então é isso, eu estou voltando com o canal finalmente, depois de quase 3 meses, na verdade mais tempo, sem produzir conteúdo, sem trazer nada, novidades. Cadê as novidades aqui no canal? Eu vou estar trazendo novamente coisas novas. Estou a produzir o meu terceiro mangá. E eu queria comentar aqui algumas coisas com você sobre como que vai ser essa produção, alguns pontos como a história, a narrativa, até mesmo a ilustração. Se eu tiver alguma gravação até aí, eu vou estar mostrando aqui, né? Quem me acompanha lá na comunidade já conseguiu ver alguns spoilers de como tá ficando esse novo mangá. Então, antes de começar falando sobre o terceiro mangá, vamos começar tratando sobre os dois mangás anteriores. Vamos tratar primeiramente do meu primeiro mangá. Eu comecei esse mangá ali quase que no finalzinho de 2024. Ele era uma adaptação de uma novel que eu estava escrevendo naquela época, chamada Into Your Hell. Era uma novel que eu tinha levado aí uns 3, 4 meses para escrever, então eu escrevi bastante coisa. Foram coisas de mais de 2.000 palavras, então era 2.000 palavras, se eu não me engano, o que é coisa pra caramba, era mais de 200 páginas ali no Word. Era uma proposta inocente de alguém que estava começando a querer criar suas próprias histórias, de, cara, vou criar minha obra perfeita, vou fazer uma novel com 1.000 páginas, já vou começar assim. Bom, legal, eu consegui fazer uma novel com 200 páginas, já é um avanço, mesmo com erros ortográficos, ainda assim eu tinha conseguido, né? Tipo, ali é minha novel, saca? E eu adaptei o primeiro capítulo dessa novel para quadrinhos, que foi a minha primeira tentativa realmente de fazer uma história em quadrinhos, foi aquele primeiro one shot. Um ponto aqui que eu tenho que comentar e tal, etc, é que foi um erro também, que agora eu percebo, é que o que é um one shot? Um one shot é uma história curta, fechada, que não tem novas continuações. E esse primeiro mangá teria uma continuidade, tanto que no final dele ele dá a entender que teria uma continuidade. E um one shot não tem uma continuidade. Um one shot é uma história fechada ali, saca? Então esse foi um erro desse primeiro quadrinho, que eu cometi também no segundo, que não foi uma história fechada. Certo que é naquele contexto meio que finaliza, tipo, naquele evento, então dá a entender que talvez seria algo depois, mas acabou ali aquela história. Era um one shot, só que não é bem um one shot por conta desse ponto, que no dia não ser fechada e etc. Eu inicialmente fazia ele no tradicional, ou seja, papel e lápis, e depois eu tirava uma foto e passava pro digital, que naquela época, finalzinho de 2024, eu era bem ruim em desenhar ali no digital. Eu passei aí umas semanas sem produzir nada, mas logo em seguida eu já quis começar a produção do meu segundo quadrinho, ali por janeiro e fevereiro de 2025. Então durante os meses de janeiro e fevereiro, eu comecei a produzir o meu segundo quadrinho. Eu tinha me proposto naquele mangá a não me prender a fórmulas ou a ficar remoendo, ruminando as mesmas coisas, como eu fiz com o primeiro mangá, ou seja, ficar revisando a história, ficar mudando os eventos, que levou eu levar mais tempo durante a produção daquele mangá. E para evitar isso, eu decidi naquela época escolher por não focar em seguir uma história. Ah, mas não é melhor você ter uma história pronta? Não é melhor você já saber o que vai desenhar? Não é melhor você ter escrito ali o que você queria, nem que seja uma coisa idiota, sei lá? Talvez fosse melhor se eu tivesse seguido dessa forma, mas foi a forma com que eu quis começar e decidi continuar. É o certo? Não. É o correto? Não. Você deve seguir essa mesma lógica? Não. Foi a forma com que eu escolhi desenvolver esse segundo mangá. Ah, mas você podia ter desenvolvido de outra forma? Não importa, cara. Eu comecei esse mangá, eu finalizei esse mangá. Isso é o mais importante.
Como eu fiz? Beleza, cara, eu poderia ter outras maneiras. Tem outras maneiras, poderia ter feito? Sim, cara, perfeitamente. Não escolhi durante naquela época, decidi seguir por aquele caminho que fazia sentido pra mim, continuei, finalizei e entendi os pontos em que eu errei. Tanto que agora, no meu terceiro mangá, eu estou escolhendo por escrever a história. Na verdade, eu estou com os eventos do começo ao fim dessa história. Vou desenvolver melhor esses eventos, vou colocar como que vai ser os diálogos, eu vou ali analisando para ver se tá legal e tal, porque o meu foco agora é sempre me mantendo no mais simples. A história não precisa ter 1 bilhão de easter eggs, tá ligado a um evento que ocorreu há 100 anos atrás, que tem ligação com o parentesco de uma sociedade oculta e não, cara, não. Tipo, as coisas vão ser mais assim. Ah, mas você não quis fazer uma ligação? Cara, eu vou deixar isso pra outros mangás futuros que eu queira fazer. A minha questão é fazer um arroz com feijão básico, saca? Às vezes a gente precisa fazer o básico bem feito. Então, criar uma cadência de eventos minimamente ali interessante. Não precisa ser perfeito. Talvez eu nem consiga isso nesse mangá. Mas fazer uma cadência de eventos legalzinha, colocar ali um storytelling legal, que as pessoas consigam acompanhar, que as pessoas curtam, que mesmo que não seja o melhor mangá que elas leiam na vida, mas assim, tipo, no final ela, cara, mano, eu curti esse mangá, eu leria um segundo capítulo, um terceiro capítulo. Às vezes, se a gente só conseguir fazer o básico bem feito, já é melhor do que querer alcançar ali a perfeição absoluta, que talvez nem seja alcançável no nosso nível atual. Enfim, então, para esse mangá, tipo, eu já situei aqui alguns elementos de como tá sendo a produção. Eu vou focar em finalizar toda a história dele de maneira simples. Então, quando eu estiver com a história pronta, com os conceitos ali básicos prontos, aí eu começo a produzir o mangá em si. Enquanto eu não finalizo a história, buscando referências e etc., eu vou desenhando algumas coisas, os conceitos, o personagem principal, os amigos do personagem, os personagens que vão aparecer, os personagens secundários e etc. Esse foi o vídeo. A gente se vê numa próxima e lembre-se, este é apenas o começo.